sabia que a fêmea do Homo sapiens, a mulher, é a única mamífera que tem desejo sexual, que copula, pratica cópula sem estar no cio? A mulher, ela não precisa estar ovulando para ter desejo sexual e praticar sexo. Por que isso? Isso é importante para a nossa espécie, porque como o nosso o bebê, né, do Homo sapiens sapiens, né, os nossos bebês, eles nascem, eles dependem do pai e da mãe ainda até uns 6 anos de idade, mais ou menos, até eles serem capazes de serem autônomos. Senão eles não sobrevivem. Então, era muito importante para a mulher ela manter o macho perto, para o macho como provedor, o macho como protetor, o macho como caçador, coletor, né, para que ela pudesse criar o filho do casal, para manter a espécie. Então, para ela prender o macho, a seleção natural foi separando as fêmeas que tinham desejo sexual, que praticavam sexo sem ter necessariamente com fins reprodutivos, sem estarem ovulando, sem estarem com o objetivo de procriar. Então, por isso, a única fêmea que transa sem fins evidentemente, obrigatoriamente reprodutivos é a mulher. Sim. E aí é muito interessante, porque essa discussão do feminismo, porque na origem da nossa espécie, o macho, ele tem esse papel no casal de ser o provedor, o protetor, aquele que enquanto a fêmea cuida não só da amamentação, ela cuida do rebento até que ele possa ser autônomo, até que ele possa ter uma idade em que ele possa se virar sozinho, que naquela época era mais ou menos em torno de 5, 6 anos de idade. E outra coisa curiosa é que na nossa espécie, diferente, por exemplo, de outros, do chimpanzé, do gorila, por exemplo, as fêmeas, por exemplo, nos macacos, nos chimpanzés, nos gorilas, as fêmeas morrem logo depois da menopausa. Logo que elas perdem a capacidade de procriar, logo depois elas vêm a falecer. Na espécie humana, a mulher, ela, mesmo depois da menopausa, ela ainda vive muitos anos. Por que isso? Porque na falta da mãe, a avó era capaz de completar a criação da criança, né? E até que a criança fosse autônoma e garantia, assim, a sobrevivência da espécie. A proteção da natureza. Então, Arthur, é uma mistura de ciência, quer dizer, de biologia com, digamos assim, com cultura, né? De biologia, com antropologia, com sociologia, e assim você vai construindo a humanidade. Sabe o que eu tava vendo, não sei se tu viu na Netflix, tem um documentário de um cara que ele vira amigo de um polvo, de uma polva, no caso. Não sei se tu viu isso. Ah, eu vi um trechinho, eu quero ver. Minha mulher viu, mas... foda, é do caralho. E aí, acontece que a polva, né, vou chamar assim, não sei se existe a polva, se o feminino de polva é a polva, não sei. Mas é um polvo fêmea, e aí ela engravida lá no final do documentário. E o que acontece com o polvo, quando ele engravida, ele calcula exatamente quando que os ovos os bichinhos vão nascer dos ovos para ele morrer ao mesmo tempo. Ele morre e os ovos eclodem ao mesmo tempo. E aí ele se joga no meio do mar lá, o tubarão vem e come. Então ele se mata para os filhos nascerem. A diferença. É um outro, e é curioso, né? Porque, digamos assim, entre aspas, é um outro sentido de moral, né? É verdade. É um altruísmo biológico. É. Da mesma maneira, por exemplo, que quando na China, até pouco tempo atrás, você só podia ter um filho. Se fosse uma menina, geralmente o casal ou matava ou dava para adoção, ou se desfazia. Por quê? Porque na cultura chinesa, quem cuida dos filhos, dos pais na velhice, é o filho homem. Então, se eles só podiam ter um filho, e se fosse a filha mulher,
eles sabiam que quando eles ficassem velhos não ia ter quem cuidasse deles, porque na China não tem aposentadoria, não tem INSS, não tem esse troço todo. E não existe a noção de que a mulher também pode trabalhar tanto quanto um homem. Também não, é uma outra cultura, é completamente diferente da nossa. Então, para lá, do ponto de vista, digamos assim, moral, ético, não era uma coisa inaceitável o infanticídio. Sim. Na medida, entendeu? Por exemplo, ontem eu fui dar entrevista aí para uns caras, interessante, eu estava falando, as pessoas têm uma noção da China absolutamente equivocada, né? Primeiro, a China é um país atrasado, que agora evoluiu muito, né? Para começar, o seguinte, a China, quando nós estávamos ainda catando coquinho, matando tigre de dente de sabre para comer, andávamos nus em bando, a China já tinha uma burocracia. A China é uma civilização que tem 5.000 anos. Né? Os chineses, eu vou dar só 3 coisas que os chineses inventaram, só 3, porque tem mais. Mas eles inventaram o papel, inventaram a pólvora e inventaram a bússola. Então dizer que chinês é atrasado, chinês é atrasado picas. É uma civilização importantíssima que tem, na verdade, todo um arcabouço cultural. A China não é comunista, jamais foi, nunca será. A China sempre foi confucionista. A ideia de organização social da China, ela se baseia na filosofia do Confúcio. Que é qual? Cara, aí ele escreveu... Agora ele tem um livro milenar. O fato é que a China, por exemplo, criou uma escola de burocracia que tem mais de 1000 anos, que todo mundo... É uma outra organização social. Mas no confucionismo tem uma coisa assim... Mesmo que você saiba que você não vai conseguir, você ousa fazer. A China... O nome da China, né, quer dizer o Império do Centro. A China são várias etnias. A principal é a Han, etnia Han. Para a China, nós somos bárbaros. Quem somos nós? Os que não chineses. Eles são bárbaros. Nós somos bárbaros, não no termo nós somos primitivos. Nós somos bárbaros porque somos não chineses. Os gregos, os romanos diziam que eram bárbaros, aqueles que não eram nem gregos nem romanos, eram bárbaros. Porque falavam uma outra língua, não é que eles fossem, era uma outra coisa. A China ela está importando, para a China o que interessa é a China. A China não quer dominar o mundo, não passa isso na cabeça deles. É diferente. Você entender uma cultura diferente da sua, a gente querer entender uma outra cultura com os parâmetros e os olhos da nossa própria cultura. Sim, por isso que é muito difícil. Existe essa confusão e existe uma tese conspiracionista por trás da China, de que eles vão dominar, que eles estão fazendo a vacina, que o comunismo está chegando. É por isso que primeiro, eles não são comunistas. Cara, quando eu fui na China, eu juro, o Petri, eu nunca vi tanta Lamborghini, eu nunca vi tanto Bentley, eu nunca vi tanto Rolls Royce na minha vida. Se aquilo lá é comunismo, cara, então eu não sei o que... Que ano foi isso que tu foi lá? Foi 2010, a última vez que eu estive na China. Eu lembro que existia um papo também que eles estavam se abrindo para o capitalismo. Isso é muito moderno. Não é essa tese também, não faz sentido? A China é o que chamam de capitalismo de Estado. É o capitalismo de Estado, ou seja, a economia é capitalista, mas o Estado é socialista. O aparelho de Estado é socialista. Mas isso existia antes do Mao Tse-tung. Isso existia antes da China comunista. O aparelho de Estado chinês, ele é muito sofisticado e muito antigo. A burocracia chinesa é uma coisa que tem 5.000 anos já. Eles têm uma escola de burocracia que é muito foda de entrar. Tem nego que estuda anos e anos e anos para poder entrar nessa escola de burocracia, que você tem que ter uma formação filha da puta de filosofia, de história, de matemática. Você tem um exame anual e se você entra para essa escola de burocracia, você vira um burocrata do Estado. É tipo uma faculdade para ser funcionário público. É uma faculdade, mas não funcionário público na concepção brasileira de funcionário público.
Porque lá o funcionário público, ele é do Estado, ele não é do governo. O governo ele passa, o Estado fica. Entendi. Então ele é um funcionário do Estado. Os governos mudam, ele é um funcionário do Estado. Ele trata do aparelho de Estado. E ali ele é, digamos assim, é a elite, é a nata da sociedade chinesa. Entendeu? E ele pode ou não ser do Partido Comunista Chinês. Normalmente até são. Mas, cara, é muito diferente. Da mesma maneira, se você for estudar, né, as sociedades árabe-muçulmanas, cara, é um troço doido. Não é maluco. É porque os paradoxos são maiores ainda, porque os caras são totalmente fundamentalistas, são totalmente retrógrados, mas usam aparelho celular. Sim, existe uma contradição aos nossos olhos, pelo menos. Total, né? Não, e eles tratam mulher, por exemplo. As nossas feministas precisavam fazer um estágio num país árabe muçulmano para ver como é que a mulher é maltratada.